Talvez você esteja se perguntando por que que as coisas não acontecem na sua vida. Por que que não está destravando? Às vezes você se questiona e fala assim: Deus, por que que eu recebo tão pouco quando outras pessoas recebem tantas coisas? Parece que tudo aquilo que eu faço não é suficiente, parece que tudo aquilo que eu faço o Senhor não vê. Eu quero dizer para você na manhã de hoje que Deus tem uma palavra para o seu coração. E é muito importante que você entenda os motivos que estão impedindo você de ser abençoado, de prosperar e de avançar no reino dele. Na oração da manhã de hoje, eu quero abençoar a sua vida, quero orar por você. Então fique conosco aqui até o final. E lembrando que estamos aqui todos os dias, né, buscando ao Senhor, buscando a sua palavra, buscando direção para as nossas vidas. Se você está chegando aqui agora no Vivendo pela Vida, eu quero lhe dar as boas-vindas. Então, se ainda não é inscrito, inscreva-se. Basta apertar aqui no botão de inscrever-se, depois você vai apertar no sininho, vai selecionar todas, e fazendo isso, você será notificado sempre que tivermos um conteúdo novo. Lembrando que também estamos nas principais plataformas de podcast, como o Spotify, o Apple Podcast, o Amazon Music, dentre outras. Então basta seguir o Vivendo pela Vida Cast e receber todos os dias no seu aplicativo essas mensagens que com certeza levarão você para um próximo patamar. Eu imagino que você deva estar então curioso a respeito daquilo que você precisa fazer na sua vida para que de fato as coisas se destravem, para que de fato você receba uma porção maior da parte de Deus. Muitas vezes bate uma angústia no nosso coração e nós não entendemos por que que a represa está segurando as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Mas eu quero dizer para você que nessa mensagem você vai entender o que que de fato você precisa fazer para destravar tudo isso e alcançar as bênçãos de Deus para a sua vida. Amém? E para que você tenha o entendimento, nós vamos ler uma passagem bíblica que se encontra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 6, nós vamos ler o versículo 38, que diz o seguinte: Deem aos outros e Deus dará a vocês. Ele será generoso e as bênçãos que ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. A mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. Amém? Então presta muita atenção nesse versículo. O que que acontece? Muitas pessoas, quando entram, né, para o Evangelho, se convertem a Jesus, recebem o Senhor como seu único e suficiente Salvador, ou seja, entregam o seu coração nas mãos de Deus, você precisa entender que existe um processo de aprendizado. Só que nesse processo, muitas pessoas acabam só pedindo coisas a Deus. Eu sei que a maioria das pessoas, né, elas chegam até Jesus, chegam até Deus diante de uma dor, diante de uma perda, diante de uma doença. Então, geralmente, ela vem com uma petição muito forte. Ou é um problema no seu casamento, ou é um problema com o filho, ou é alguém que é usuário de drogas na família, ou de repente essa pessoa perdeu quase tudo ou tudo financeiramente falando. Então, geralmente é por uma dor, né? Uma doença, enfim, algo terminal. Então, essa dor leva as pessoas até Cristo Jesus. E aí, quando você vai a Cristo com a dor, obviamente a gente sempre chega nesse primeiro momento com pedidos, né? Pedindo para que Deus mude a nossa vida, para que Ele mude a nossa realidade, para que Ele mude a nossa situação. E eu quero dizer para você que não existe nada de errado nisso. Nós podemos e devemos sim pedir coisas para o nosso Pai. Afinal de contas, Deus tem prazer em nos ouvir, em nos atender, né? Obviamente, dentro daquilo que esteja alinhado com a palavra dele. Não adianta você pedir coisas absurdas que você não receberá, mas são coisas que estão alinhadas com aquilo que ele deseja, aquilo que ele determinou, aquilo que ele decretou para o seu reino. Então, tá tudo certo, né? Nós podemos pedir, tá tudo bem. Mas
você precisa entender que o evangelho não se resume a nós apenas pedirmos a Deus. Na verdade, nós precisamos cumprir, sim, uma série de protocolos, uma série de mandamentos, coisas que o Senhor ordenou. E eu quero já dizer para você que as coisas que o Senhor, nos ordenou não são coisas pesadas, não são coisas ruins. Pelo contrário, são coisas boas, onde nós podemos abençoar e ser abençoado. Então, na manhã de hoje, o que que Deus está falando para você? Presta bem atenção nesse versículo. Deem aos outros e Deus dará a vocês. Queridos, isso aqui não é uma questão de barganhar com Deus, mas isso é um princípio bíblico. Toda vez que você semeia na vida de alguém, você está contabilizando, vamos colocar assim para você entender, você contabiliza pontos no mundo espiritual, certo? Estou usando aqui uma linguagem metafórica para que você entenda. Então, quando você semeia na vida de alguém, você acumula pontos no mundo espiritual. E aí, o que que o mundo espiritual faz quando você vai acumulando pontos? Ele vai lhe retribuir de acordo com os pontos que você tem acumulado. Percebe? É exatamente isso que o texto está dizendo. Deem aos outros e Deus dará a vocês. Por que que esse princípio é importante? Porque Deus quer que você esteja desprendido, né, de tudo aquilo que você tem. E outra coisa, às vezes, para muitas pessoas, né, existem recursos de sobra. Para alguns os recursos são mais limitados, mas para alguns os recursos eles estão sobrando. E para outros, mesmo que o recurso também não esteja assim sobrando abundantemente, se ele tiver boa fé, né, se ele tiver amor ao próximo, dá para ele repartir algumas coisas. Não importa se é pouquinho. Até porque a palavra de Deus diz o quê? Seja fiel no pouco e eu te porei no... Exatamente. Deus te colocará no muito. Então percebe, aqui não se trata necessariamente de quanto que você semeia na vida de outras pessoas. Deus não está contabilizando, Deus não vai abençoar mais quem dá mais financeiramente ou quem dá menos. Até porque às vezes quem dá menos proporcionalmente em termos daquilo que ele tem de patrimônio, né, em termos percentuais, é muito maior do que alguém que está dando mais, mas em relação ao patrimônio daquela pessoa, aquilo não é nada, entende? Foi justamente a oferta da viúva pobre, né? Então ela deu ali uma moedinha que aos olhos dos homens que estavam ali era pouca coisa, mas aos olhos de Deus foi tremenda a oferta que ela deu. Por quê? Porque ela deu tudo o que ela tinha. Ou seja, ela não tinha recursos, ela não tinha investimentos, ela não tinha dinheiro no banco, percebe? Então é muito importante que você dê com o coração, que você seja generoso com o seu coração. Por quê? Ele será generoso e as bênçãos que ele lhes dará serão tantas, né? Algumas versões vão dizer que será uma medida sacudida, né? Transbordante, ou seja, realmente uma medida cheia, uma medida generosa daquilo que Deus vai derramar sobre a sua vida, né? E serão tantas que você não poderá, bota a sua mão assim, ó. As bênçãos de Deus serão tantas. Isso é promessa, isso é palavra do próprio Jesus, que você não conseguirá segurar nas tuas mãos. Amém? Então, essa é a promessa de Deus. Por quê? Porque com a mesma medida que vocês usarem com os outros, Deus usará também para medir vocês. Ou seja, de repente você fala assim: ah, eu vou ajudar ali o fulano, mas eu vou ajudar com isso aqui, né? E aí você reserva alguma coisa para ajudar ela, enfim. Então o que que a palavra está dizendo? Que Deus fará a mesma coisa com você. Então, se você reservou um pouco para aquela pessoa, Deus também vai reservar pouco para você. Se você reservou muito para aquela pessoa, Deus também reservará muito para você. Percebe? O único alerta que eu quero fazer para você na manhã de hoje é o seguinte: não faça isso por barganha, mas faça isso entendendo que é um princípio de Deus. Inclusive, você pode até orar e falar assim: Senhor, coloca pessoas na minha vida, me mostra pessoas que estão precisando que eu possa abençoar a vida dela. E vai lá e abençoa. E eu quero ver se a tua vida não vai ser destravada, se as coisas de fato não vão acontecer e se Deus não cumprirá essa palavra aqui que ele deu, que as bênçãos serão tantas que você não conseguirá
segurar nas tuas mãos. Amém? Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Então, se você precisa que esse versículo se torne uma realidade, se você tem um coração, às vezes, que ainda é um coração avarento, que é um coração que tem dificuldade de repartir, de doar, então eu quero orar para que o Senhor te ajude a quebrar isso na sua vida, porque isso está te impedindo de prosperar, isso está te impedindo de progredir no reino de Deus. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero nesse momento colocar a vida do meu irmão diante do Senhor, Deus. Te pedindo que em nome de Jesus o Senhor venha, Pai, nesse momento, trabalhar, Pai, no seu coração, na sua alma, no seu espírito, Pai, para que em nome de Jesus ele entenda essa palavra, que ele entenda, Pai, o princípio que o Senhor estabeleceu, o princípio de que o Senhor nos abençoaria com a mesma medida em que nós abençoássemos a outras pessoas. Então, que em nome de Jesus o Senhor coloque no coração do meu irmão, Pai, um espírito galardoador, um espírito doador, um espírito que verdadeiramente olhe para as outras pessoas e reparta aquilo que ele pode repartir, Pai, ainda que pela fé, mas que ele faça isso, Pai, em nome de Jesus, para que o teu nome seja glorificado. Nós sabemos que a tua palavra diz que existe sim uma recompensa, Pai, mas que o nosso coração não se mova pela recompensa, Pai, que ele se mova pela tua palavra, que ele se mova pelo teu amor, que ele se mova pela bondade que existe no Senhor, aquela bondade de fazer algo por outra pessoa sem esperar nada em troca. Então, que em nome de Jesus, assim o Senhor abençoe, assim o Senhor faça, Pai, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Então, querido, receba essa palavra, receba essa mensagem na manhã de hoje. Que Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, a tua família, que você prospere. Eu creio que Deus já esteja colocando pessoas aí à sua frente, na sua mente para você abençoar. Faça uma oração simples, Senhor, me mostra, eu quero abençoar a vida de alguém, me mostra quem é, que eu vou lá e vou abençoar a vida dela, eu vou semear na vida dela, em nome de Jesus. Se essa mensagem falou ao seu coração, eu peço que você compartilhe com outras pessoas. E lembrando que amanhã estaremos aqui de volta, orando, buscando, nos alimentando dessa palavra tão preciosa. Se você perdeu a mensagem de ontem, olha, clica aqui no link para que você possa assisti-la ou ouvi-la. E sempre lembrando a você, aqui nós nos movemos por propósito e não por necessidade.